Aí, meu querido, texto desta noite que nós estaremos meditando com os nossos amados irmãos. O texto está ali, você pode abrir a sua Bíblia. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 19. Será que estou preparado para viver neste mundo como filho de Deus, como povo de Deus? Será que estou preparado? Será que estamos preparados? Esta é a pergunta que nós fazemos nesta noite. Efésios 6, 10 a 19. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Glórias a Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos, nesse instante. Senhor amado, em nome de Jesus, oramos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, falando ao nosso coração. Ó Deus amado, ajuda-nos a compreender essa porção bendita da Tua palavra, que tantas vezes, ó Deus, com certeza já foi aqui pregada, já foi aqui, ó Deus, ministrada, ou em estudo, ou mesmo em sermão, mas que ela possa falar de uma maneira muito especial na vida de cada um de nós nesta noite. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, e encontra terrenos preparados para receberem a divina semente para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que eu já contei essa experiência aqui em alguma vez, mas eu gostaria de compartilhá-la novamente no início desta mensagem. Quando eu iniciei no ministério, eu estava na cidade de São Carlos, próximo aqui, 200 e poucos quilômetros aqui de São José do Rio Preto. Lá eu estive os meus 2 primeiros anos de ministério. Ainda era muito jovem, começando ainda no ministério com 21 anos. E no segundo semestre daquele primeiro ano, eu fui chamado a uma casa de uma família que frequentava a igreja, que a mulher estava possessa por demônios. Eu chamei 2 presbíteros da igreja, nós fomos até aquela casa, vimos ali um quadro terrível, que eu nunca tinha visto na minha vida. Já ouvia falar algumas vezes a respeito de situações como aquela, mas eu nunca tinha visto aquilo. Não vou aqui entrar nos detalhes, porque não é o que nos interessa. Mas eu cheguei ali, aqueles 2 presbíteros bem idosos, um deles já é falecido hoje, o outro já está beirando ali os 80 anos de idade hoje. Nós chegamos ali, eu olhei para aquela situação, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vim fazer aqui?
E eu esperava que eles, que eram mais velhos, bem mais velhos que eu, presbíteros há muitos anos, que eles dessem uma direção. Eu tinha feito seminário, mas no seminário ninguém falava nada sobre essa questão. Nunca tinha visto. E chego ali e vejo que tanto eu, quanto aqueles homens, estávamos completamente despreparados para enfrentar um momento como aquele. Graças a Deus nós só não passamos vergonha, né? Nós oramos, não sabíamos nem direito como orar por um caso como aquele. O fato é que nós saímos de lá, a pessoa continuou como estava. Depois, pela graça e misericórdia de Deus, um outro pastor muito mais experiente do que eu, muito mais vivido do que eu no ministério, ele foi chamado até aquela casa, lá eles foram, aquela mulher foi liberta daquele demônio que estava no seu corpo, ela foi para a igreja e eles se tornaram membros daquela igreja. Mas é impressionante, meus amados irmãos, como às vezes nós estamos totalmente despreparados espiritualmente para enfrentarmos a vida e problemas e questões que nós encontramos em nossa vida. E o apóstolo Paulo, falando aqui, nesta carta maravilhosa, que é a carta aos Efésios, ele fala sobre a luta espiritual que nós vivemos neste mundo como algo real, e para a qual nós precisamos estar preparados, atentos, para enfrentá-la. E será que nós estamos preparados para isso? Eu quero animá-lo, assim como esse texto também já me animou em várias outras ocasiões, porque isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Um dia Jesus subiu ao monte para orar, e enquanto Jesus estava orando, os discípulos do Senhor Jesus, eles foram abordados por um homem que chega até o Senhor Jesus, desesperado por causa do seu filho, que espumava pela boca e se atirava sobre o fogo. E ele vem até Jesus, aliás, até os discípulos, e pedem aos discípulos para que os discípulos ajudassem o seu filho, fizessem alguma coisa. E os discípulos vão até lá, mas saem de lá sem poder fazer nada por aquele pai e por aquele filho. Quando Jesus desce do monte onde estava orando, Jesus vê toda aquela situação, o pai chega até o Senhor Jesus e diz ao Senhor Jesus: será que o Senhor pode ajudar o meu filho, porque os teus discípulos não puderam fazer nada? E Jesus, então, naquela hora, ele diz o seguinte: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E diz: trazei-me aqui o menino. E Jesus então ora por aquele menino, repreende o demônio que agia na vida daquele menino, imediatamente aquele menino é liberto. À parte, os discípulos perguntam para Jesus: por que não pudemos nós expulsá-lo? Por que nós não pudemos ajudar? E Jesus responde: por causa da pequenez da vossa fé. Ou seja, os discípulos de Jesus não estavam preparados para poder enfrentar um momento como aquele. Você já enfrentou situações que você viu claramente que você não estava preparado para enfrentá-la? Fosse emocional, espiritualmente, materialmente, você não estava preparado? Queridos, é diante dessa realidade que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos alertar aqui na sua palavra. No versículo 10, ele diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, depois de ensinar tantas coisas maravilhosas, agora é como se o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, falasse à igreja: irmãos, vocês receberam todo o ensinamento que vocês precisavam receber. Agora se preparem, fortaleçam-se, mãos à obra, agora é com vocês.
Vocês já receberam ensino, vocês sabem onde devem andar, como devem buscar, o que devem fazer, o que devem assumir e o que devem se desfazer, e como deve ser a vida de vocês com o Senhor. Agora, mãos à obra, fortaleçam-se. Deus já lhes deu as ferramentas necessárias. Deus já está com vocês, o Espírito de Deus habita com vocês. Agora fortaleçam-se. Como nós podemos nos preparar, meus amados irmãos, para enfrentar a grande batalha que nós vivenciamos nesse mundo? O apóstolo Paulo vai dizer em outra parte, lá em 2 Coríntios, ele vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Nós não lutamos como as pessoas do mundo lutam, mas nós temos certeza que estamos numa luta e temos as armas certas para esta luta. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus. E ele diz o que é esta armadura. Ele fala da verdade contra um mundo que vive debaixo de hipocrisia e mentira. Ele fala que os cristãos devem ter uma vida íntegra e verdadeira, como condiz aqueles que estão andando com o Senhor. Ele mesmo vai dizer no capítulo 4, que o cristão deve se despir da mentira e se revestir da verdade. Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Se nós temos esta consciência, meus amados irmãos, de que nós estamos numa luta, nós não poderemos vencer esta luta com as armas do mundo. Os homens mentem, os homens negam a verdade, os homens são falsos, são hipócritas. Mas você é filho de Deus. Você tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, tem que ser íntegro, como homem, como mulher de Deus. Mas ele diz também que nós devemos nos revestir da justiça. E o que é a justiça, meus amados irmãos? A justiça aqui tem a ver com uma vida consagrada a Deus, uma vida santa, que é resultado da obra, da justiça que Cristo conquistou na cruz do Calvário, e essa justiça que a nós foi creditada, imputada, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. A justiça de Cristo está sobre nós, então nos revistamos desta justiça. E aí ele diz que nós devemos nos desvestir, ou nos despir do velho homem, e da natureza pecaminosa do velho homem, e nós devemos nos revestir de santidade, de pureza de vida, que coisas, até mesmo piadas sujas, não devem mais sair da nossa boca, por causa da santidade de vida. É isso que nos faz firmes, é isso que nos dá a garantia de que Deus vai agir por meio de nós nesse mundo. Também ele fala sobre o evangelho da paz, que nós devemos levar conosco na nossa caminhada, como um sapato que nós calçamos, uma bota de batalha que nós calçamos. Porque o cristão é o embaixador da reconciliação, é o embaixador da paz. Meu irmão, você não foi chamado para ser um briguento, você não foi chamado para ser um criador de caso. A Bíblia Sagrada diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não seja criador de caso. Não seja a causa dos conflitos, a causa dos problemas, mas seja a causa da solução deles. Seja um pacificador. Calce os seus pés, ande por onde você for, como um mensageiro da paz, um embaixador de Cristo. Ele também fala da fé. A fé é a convicção daquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez por nós. Por que é que eu creio nisso? Se baseia nas promessas benditas de Deus. Não é fé na fé, não é crendice, mas é fé em Deus. É uma fé que muda a vida da gente, muda os valores, muda os conceitos da gente, porque essa fé, ela dá norte para as nossas escolhas e para as nossas decisões. Cristo influencia tudo que nós fazemos. Também ele fala sobre a salvação.
e fala sobre a palavra de Deus. Ou seja, o cristão, ele anda como salvo. Ele não anda como alguém que somente será salvo no final, mas ele anda como um salvo agora, porque ele tem certeza de quem ele é. Ele é filho de Deus, ele é salvo pelo sangue de Jesus. Ele anda como aquele irmão pastor que falou ali da Nigéria, quando ele diz assim: nada nos separará do amor de Cristo, nem a perseguição, nem o Boko Haram. Nada nos separará, porque o cristão que tem certeza da sua salvação, ele é uma pessoa cheia de esperança. É por isso que ele ora, é por isso que ele busca a Deus, porque a sua fé está fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus, não em palavras de homens, não em sentimentalismo, emocionalismo barato, em evangelho de autoajuda, não. Sua fé está firmada no Senhor. Nós podemos, olhando para isso, dizer que nós precisamos levar a nossa vida com Deus a sério. Revestir-se da armadura de Deus é levar a nossa vida com Deus a sério, em todas as áreas da nossa vida. É ser cristão 24 horas por dia. Por isso, eu quero dizer, primeiramente, que nós temos que estar conscientes de que a vida neste mundo é uma luta. A vida neste mundo é uma luta. Ele diz aí no verso 12, ele vai dizer para nós: a nossa luta, não é a minha luta, não é a sua luta, mas é a nossa luta. Todos nós cristãos estamos envolvidos em luta. Inclusive ele chega a dizer aqui que nós devemos estar sempre preparados para o dia mau. O dia em que as provas vêm mais pesadas sobre nós, momentos críticos que nós somos assaltados em nossa vida, e nós nunca sabemos quando esses dias chegam, mas nós precisamos estar sempre preparados. Eu estava lá no Corpo de Bombeiros, conversando lá, aqui no Alto Alegre, conversando com os bombeiros, e um dos bombeiros falou assim: olha, eu perguntei para eles como que é a rotina de trabalho, tem muito chamado? Ele falou: nem sempre, mas nós temos que estar sempre preparados. Nós temos que estar preparados, toda a nossa aparelhagem aqui, as nossas ferramentas, os caminhões, nós temos que estar sempre preparados, tudo, tem que estar tudo em dia. Nós temos que nos exercitar, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Ele foi falando, por quê? Toda aquela disciplina, sendo que passa um dia, ou passa outro, ninguém chama lá. Por que eles têm que estar preparados? Porque no dia em que chamar, eles têm que estar à altura do desafio a quem eles têm que responder. Meus amados irmãos, é assim na nossa vida. Nós temos que estar sempre preparados. Nós não sabemos quando vão pedir razão da nossa fé. Nós não sabemos o momento que vamos enfrentar amanhã no nosso trabalho. Situações que nós vamos enfrentar amanhã nesse país. Nós não sabemos. Mas quando essas situações difíceis chegarem, será que nós estaremos preparados? Nós estamos numa luta. E não há tréguas nesta luta. Não há férias nesta luta. Eu viajei de férias, mas eu tive que estar preparado. Minha família teve que estar preparada, porque ali nós temos que dar o nosso testemunho. Estou de férias de Jesus, estou de férias da igreja. Isso não existe. Pergunta para o diabo se ele tira férias. Ele não tira férias. E nós também não podemos tirar. Segunda verdade que eu quero afirmar para os irmãos é que nós temos que estar conscientes contra quem nós estamos lutando. Nós estamos numa luta. E contra quem é que nós estamos lutando? Os versículos 11, 12 e 16. O apóstolo Paulo vai falar para nós que a nossa luta, versículo 11, ele fala, é contra o diabo. A nossa luta, ele diz, não é contra seres humanos, versículo 12, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ele fala ainda no versículo de número 16, ele vai falar assim para nós: além disso, usem o escudo da fé com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno.
o diabo, poderes das trevas e o maligno. Meus amados irmãos, ele deixa claro que a nossa luta não é contra seres humanos. Os seres humanos que nos importunam são como dardos inflamados lançados pelo diabo contra nós. Mas a nossa luta não é contra eles. Nossa luta não é contra eles. Eles não são os nossos verdadeiros inimigos. Não são. São também usados pelo diabo. Porque o verdadeiro inimigo, ele fica sempre escondido. Ele é astuto. João Calvino vai dizer o seguinte: quando o inimigo é negligenciado, ele faz tudo o que pode para sujeitar-nos através da indolência. E para em seguida desencorajar-nos, usando a arma do terror, de modo que antes mesmo de sermos atingidos, somos conquistados. Ele anda ao nosso derredor. Ele faz terrorismo. Mas ele não aparece. Ele usa outras armas. Ele é que está por detrás de tudo. E nós pensamos que o problema é aquela pessoa, o problema é aquele tipo de coisa. Não. Não é, meus amados irmãos. É por isso que os métodos do diabo são astutos. Ele engana. Ele mente. Ele acusa. Ele difama. Ele chega a citar as Escrituras em seu próprio benefício e para enganar. Ele se disfarça em anjo de luz, diz a Bíblia Sagrada. Ele tenta imitar o poder de Deus. Ele reforça a crença humana de que ele não existe. E quanto mais as pessoas acharem que ele não existe, melhor para ele. Ele muitas vezes entra em lugares onde se espera que ele não entrasse. Jesus chega na sinagoga, quem ele encontra na sinagoga? Um demônio. Um demônio estava lá. Ele promete ao homem que por meio de ações malignas pode-se chegar a obter o bem. Os fins justificam os meios, de maneira alguma. Ele é astuto. Ele é o verdadeiro inimigo. Nós temos que estar atentos, conscientes desta verdade, que a nossa luta é contra ele. Como igreja do Senhor, nós temos que estar conscientes. Por isso, a terceira verdade é que a consciência dessa realidade deve nos levar a uma vida comprometida com a oração. A consciência de que estamos numa luta. A consciência de que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra o diabo e todas as suas forças espirituais nas regiões celestiais. A consciência dessa realidade deve nos levar a uma vida comprometida com a oração. Você observa que na armadura não há só aparelhos de defesa. Na armadura também há instrumentos de ataque. 2 instrumentos de ataque são estabelecidos, pelo menos aqui na armadura. A palavra de Deus, que é a espada, e a oração. A palavra de Deus e a oração são as armas do cristão. O conhecimento, por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer a Timóteo: procura apresentar-te, ó Deus, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, sabe por quê? Porque o diabo conhece. Ele é tão astuto, ele é tão terrível, que ele vai atacar Jesus com a palavra. O próprio Senhor Jesus. Mas como Jesus conhecia bem a palavra, conhecia todos os contextos utilizados por ele, porque ele usa os textos fora de contexto, Jesus defende-se com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o vence. Louvado seja Deus por isso. Então, nós temos aí armas de ataque, instrumentos de ataque, a palavra de Deus e a oração. E eu quero destacar hoje aqui com os irmãos a oração. Edward Bounds foi um pastor metodista que escreveu muito sobre oração.
ele escreve no seu livro A Arma da Oração, ele diz: Deus estabeleceu que a oração será o meio pelo qual agirá por intermédio dos homens, à medida que estes orem. Olha que importante isso, meu irmão. Isso é muito sério. Preste atenção. Deus, ele tem poder para fazer o que ele quiser e da maneira como ele quiser. Mas ele escolheu salvar os homens através da pregação do Evangelho. Ele estabeleceu o meio. Ele podia salvar como ele quisesse. No estalar do seu dedo. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. E ele limitou a sua própria vontade, que é soberana. Ele limitou o meio do homem ser alcançado através do Evangelho. Não há salvação fora do Evangelho. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho por todo mundo. É necessário. Da mesma maneira, ele estabeleceu o meio pelo qual ele agirá neste mundo. E como será, pastor? Através da oração do seu povo. Através da oração da igreja. Ah, eu não preciso orar. Se você não acha que não precisa orar, é porque você acha que Deus não precisa agir. E se você não orar, Deus não vai agir. Porque Ele quer que você ore. Da mesma maneira como Ele quer que nós sejamos seus cooperadores na pregação do Evangelho, Ele não mandou anjos para fazerem isso, é o homem salvo. Da mesma maneira, Ele quer que o salvo coopere com Ele no agir nesse mundo, nas transformações desse mundo, através da oração. E glórias a Deus por isso. Não há passividade, irmãos, não há braço cruzado, não há, vou sentar e ficar esperando Deus agir. Deus vai falar assim, eu também vou. Também vou. Ele está esperando você, e aí? Já te falei o que você deve fazer. Vou ler novamente os versículos 18 e 19, por favor. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. O Espírito Santo está dizendo para nós, orem, orem, orem uns pelos outros, orem pela pregação do Evangelho, orem, para que nós possamos vencer a luta que há neste mundo contra os principados e potestades. William Hendrickson, pastor reformado, ele escreveu no seu comentário aos Efésios, ele disse assim: os que não permanecem alerta, mas são negligentes e indiferentes no que respeita a seus lares, no que passa nas ruas da sua cidade, em sua região ou estado, em seu país, em sua igreja, em sua denominação, acho que eu pulei até um pedacinho ali, ou no mundo, terão uma vida de oração muito limitada. Ele diz mais: os que não conhecem a vontade de Deus, porque dedicam um tempo ínfimo ao estudo das Escrituras, não poderão colher os frutos da oração. Os que não conhecem as promessas, não podem pretender penetrar as profundidades das promessas de Deus em seus períodos devocionais, nem podem participar da profundidade recompensadora comunhão com Deus e da profunda e recompensadora comunhão com Deus. Em consequência, não haverá perseverança e súplicas serão escassas. É isso que ele fala sobre esses dois versículos. Meus amados irmãos, nós não temos como fugir. Se nós esperamos mudanças neste mundo, elas não virão do governo humano, não virão da mudança de governo. Para de pensar assim, em nome de Jesus. Entra governo e sai governo, você fica esperando que os homens vão estabelecer mudanças, que os homens serão honestos, homens dirigidos
pelo príncipe da potestade do ar, homens que não nasceram de novo pelo poder de Deus, que são escravos do pecado? Você espera que estes homens serão justos, honestos, verdadeiros, se preocuparão com o pobre? Se preocuparão com a justiça? Para de pensar assim, para de ser mundano em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada está dizendo que a nossa luta é em oração. Há principados e potestades agindo em nosso país, agindo nesse mundo, enganando as pessoas, procurando fazer de tudo para destruir aquilo que vem de Deus. A igreja, a família, o evangelho, a justiça que vem do compromisso com a palavra de Deus. Pare de dar ouvidos. Ore, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oração. Nós precisamos compreender que a oração é o nosso dever e a nossa obrigação mais solene. Ninguém vai orar em seu lugar. Ninguém vai cumprir a tarefa que só cabe à igreja. Ninguém. Duas tarefas que só cabem à igreja do Senhor Jesus Cristo: pregar o evangelho e orar. O resto qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Mas pregar o evangelho e orar é só a igreja. Só os filhos de Deus. Bounds ainda vai dizer que orações débeis e inconstantes têm enfraquecido o poder de Cristo na terra. Não porque Cristo não tenha poder, mas é porque nós somos cooperadores. A Bíblia nos chama assim, que nós somos cooperadores. Quando nós não fazemos a nossa parte, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que precisa na terra da nossa cooperação, porque Ele estabeleceu assim. Meus amados irmãos, a autoridade dEle, o poder dEle enfraquece na terra. Tem postergado os resultados gloriosos do seu reino e negado sua soberania. Vou repetir de novo que isso é muito sério. Orações débeis e inconstantes têm enfraquecido o poder de Cristo na terra. Tem postergado os resultados gloriosos do seu reino e negado sua soberania. Meus amados irmãos, a maior tristeza do coração de Deus é quando vê filhos que deveriam estar lutando em oração pela verdade do evangelho, pelo estabelecimento do reino de Deus, lutando contra a vontade de Deus, aplaudindo e assinando embaixo atos humanos totalmente contrários à vontade de Deus. Falta de oração faz o Filho de Deus ficar cego. Paulo vai dizer aqui aos Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Isso é sério. Sem oração, o evangelho não pode ser pregado com eficácia. Por isso que Paulo pedia: irmãos, orem por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho. Por favor, orem por mim. Era o que Paulo estava pedindo. E é o que eu peço aos irmãos: orem por mim. Orem pelos pastores. Orem por aqueles que pregam o evangelho. Nós precisamos das orações da igreja. Nós não somos nada sem as orações da igreja. As nossas mensagens não têm eficácia nenhuma sem as orações da igreja. Não esperem do pastor, esperem de Deus. Esperem de Deus, porque nós somos homens, como vocês. Sem oração, não pode ser experimentado
o poder do Evangelho no coração. Não há transformação, nem prática do Evangelho na vida sem oração. Não existe. Quando não oramos, é como se nós estivéssemos deixando Deus de lado. Fica aí. Eu faço as coisas. Quando não oramos, é como se a vontade de Deus e o poder de Deus não tivessem nenhuma importância para nós. Eu faço acontecer. Agora você se lembra dessa frase? Esse versículo, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem disse isso? E ele fala em que contexto isso? Contexto de oração. Ele fala que nós temos que permanecer nele, permanecer na sua palavra, permanecer no seu amor, e nós devemos orar e pedir a ele. E quando nós pedimos crendo nele, os frutos virão, porque nós estamos nele. Esse é o segredo para darmos fruto, esse é o segredo para vencermos o mal, esse é o segredo para colhermos as bênçãos. Dependência de Jesus, através da oração. Mais uma vez eu cito Bounds, ele diz: homens que não oram, têm sido um empecilho no caminho do cumprimento da palavra e da vontade de Deus neste mundo. Preste atenção nisso. Homens que não oram, têm sido um empecilho no caminho do cumprimento da palavra e da vontade de Deus neste mundo. Agora, meus amados irmãos, eu tenho ouvido da maioria dos pastores, da grande maioria dos pastores, que o povo de Deus não se importa com a oração. As reuniões menos frequentadas nas igrejas são as reuniões de oração. Você pode mudar o horário, você pode estabelecer um horário melhor para as pessoas virem, as pessoas não vêm. Eu vou perguntar para você, quanto tempo faz que você não vem a uma reunião de oração da igreja? Não me fale não. Quanto tempo faz que você não vem a uma reunião, nem um mês, 30 dias do mês, a uma reunião de oração? No ano, 365 dias, quanto tempo faz que você não frequenta uma reunião de oração da igreja? Uma só. Não estou falando de uma vez por semana, estou falando de uma vez no ano que você não vem a uma reunião de oração. Mas você espera que Deus age, você espera que Deus mude as coisas, você espera que Deus faça grandes coisas. Vamos ser sinceros, será que Deus acredita nessa esperança nossa? Meus amados irmãos, às vezes eu vejo o povo do mundo, eles se levantando de madrugada, às vezes viajam a noite inteira para participar de uma passeata. Come lá um pão com mortadela, come lá o que oferecerem, às vezes nem come direito. E eles estão lá, porque eles acreditam naquilo. Eles dão a vida por aquilo. E nós? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Sabe o que é, pastor? Eu tenho escola, mas daí chega as férias também. Eu estudo à noite, mas chega as férias também não vem. Eu tenho futebol. Tem lá um curso lá que eu estou fazendo. É um curso que dura a vida inteira. Porque daí nunca vem. Meus irmãos, nós precisamos parar e pensar na nossa fé. Nós não colheremos mudanças na nossa vida, no nosso lar, na vida dos nossos filhos, nos nossos negócios, pelo menos que fosse por interesse, sabe? Quando é por interesse, eu preciso melhorar o meu negócio, eu preciso que o meu filho mude de vida, então eu vou lá orar. Nem se for por isso, por interesse pessoal, particular. Mas quantos estão conscientes da luta, e que a nossa luta não é contra seres humanos, é contra o diabo, e essa luta só pode ser vencida em oração. Meus amados irmãos, concluindo, Cristo abriu os nossos olhos por meio da salvação. Não podemos ignorar a realidade espiritual que nos cerca.
A Bíblia é clara ao dizer que este mundo jaz no maligno, que o diabo é o príncipe da potestade do ar, que atua na vida dos homens que não obedecem a Deus por serem seus escravos. Nós estamos neste mundo para lutar contra os poderes das trevas. Jesus veio a este mundo e ele veio para destruir as obras do diabo, exatamente para que nós possamos seguir os seus passos e andar com ele, pregando o evangelho, dando testemunho da nossa fé nele, do nosso compromisso com ele. E é por isso que ele nos tem chamado à oração, para orarmos uns pelos outros. Ah, meus irmãos, essa semana eu estive no hospital, visitando um casal. Pastor Gilberto, na quarta-feira à noite, pastor Gilberto, que é pastor auxiliar da Central, me ligou e falou: Watterson, tem um casal muito querido seu, eles estão muito mal. Eu pensei que era problema de casamento. A Terezinha, ela está nas últimas no hospital. Eu falei: mas como assim? Não era o marido dela que estava com câncer? Falou: em um mês. Na realidade, um mês. O câncer acabou, simplesmente acabou com ela. Ele falou: Watterson, eu fui viajar de férias para ver meu filho que está fora do país. Eu tinha ido lá na casa deles antes para orar com eles. Cheguei aqui, ela está sedada, não pode mais, não consegue mais nem falar. E eu fui no hospital na quinta-feira. Eu cheguei lá, encontrei meu querido Adinael ali. Na hora que ele me viu, começou a chorar. Falei: puxa vida, Adinael, como podia? Ela estava lá, deitada, sedada, toda inchada, uma cor laranja. Falei: o que aconteceu? Porque eu sabia que você que estava com câncer. Ele falou: e continuo, pastor. Na sexta-feira, antes do Natal, ela sentiu uma dor aqui. Sentiu uma dor na barriga. Tive que levá-la para o hospital. O câncer havia tomado bem a entrada do pâncreas. Ele já tinha também afetado o fígado. E depois ele foi todos os órgãos. Foram todos os órgãos afetados. Na hora que eu estava lá, a médica chegou. Ela falou: infelizmente não há nada mais que possa ser feito. No outro dia ela morreu. Na sexta-feira ela morreu. Ela foi enterrada ontem. 56 anos. 56. E ele está com câncer também. E a situação dele também é difícil, grave. E eu fico pensando quanta gente precisa das nossas orações. Quantos irmãos sofrendo. E às vezes nós nem sabemos. Nem sabemos. Precisamos orar para que Deus abra os olhos das pessoas. Para que Deus abra as portas para a pregação do Evangelho. Deus abre portas, Senhor, Ele abre. Precisamos orar para que Deus nos encha de poder. Que nós tenhamos coragem. Percamos a timidez e o medo de falar de Jesus para os outros. Para que nós possamos estar sempre preparados. Sempre preparados, porque a vida nesse mundo é luta. É luta contra o diabo. E nós só venceremos por meio da pregação da palavra e pela oração. Não há outra arma. E Deus espera, Deus quer que eu e você oremos, que eu e você preguemos a sua palavra. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Feche os seus olhos, meu irmão. Ore ao Senhor. Enquanto os irmãos estiverem orando, chamar os presbíteros para que venham aqui. E o coral estará louvando o nome do Senhor.